Olá, eu sou Mário Salomão, muitos de vocês já me conhecem, sou terapeuta, escritor e palestrante, e vamos hoje continuar um assunto que eu considero muito interessante. É a respeito do medo. Mais especificamente desse livro que eu tenho divulgado, A Mecânica do Medo, com o subtítulo Aceitação de Si, de minha autoria. Por que eu escrevi esse livro, não é mesmo, gente? Interessante. Por que uma pessoa escreve um livro desse, sobre esse tema? Eu era uma pessoa muito medrosa, muito tímido, muito preocupado, o que as pessoas vão pensar de mim, se gostam de mim, se não gostam. Era uma situação muito delicada. Se eu for detalhar isso, eu vou falar muito tempo. E tinha muitos outros medos, mas eu resolvi enfrentá-los uma certa época. Já terapeuta, já tinha entrado nessa área de trabalho, resolvi enfrentá-los, porque eles me incomodavam muito. Por exemplo, como era muito tímido, eu me tornei um aluno chato nos cursos que eu fazia. Decidi sentar na primeira fila e fazer todas as perguntas que eu queria para os professores. Isso já tem muito tempo. Eu tinha medo de altura. Resolvi ser paraquedista. Coisas desse nível. Foi uma fase muito interessante da minha vida que eu resolvi enfrentar e confrontar os medos. Eu conto isso no livro. Resumo essa história de uma forma bem interessante e até engraçada. Porque tem situações que são realmente cômicas. É muito interessante esse assunto do medo, porque todas as pessoas que decidem, que resolvem entender, compreender e, de certa forma, enfrentar, mas através do conhecimento, as situações de medo, elas ganham autoconhecimento. Nesse livro, nós procuramos a melhor maneira de desmistificar as manifestações do medo. As inseguranças, ansiedades, timidez, fobias e síndrome do pânico. Quando a pessoa compreende isso com clareza, fica muito mais fácil superar. Não é brincadeira, o medo incomoda muito e há razões profundas para se sentir o medo. Os medos sociais, por exemplo, medo de não ser aceito, de não ser amado, que se reflete muito na timidez. Medo de falar em público, está tudo relacionado com isso. É interessante compreender as causas. Muitas vezes vem lá da criação, história de vida. Quando você compreende as causas, fica mais fácil de decidir se você quer continuar nisso ou quer modificar. Talvez necessite de algum empenho, mas é possível. Eu era uma pessoa muito tímida. Hoje eu posso falar para o Maracanã inteiro. Tranquilo, tranquilo. Hoje percebendo que os outros seres humanos são iguais a mim. Somos todos iguais. Porque a pessoa tímida, a pessoa que tem medo, ela de certa forma, ela dá muita moral para o outro de uma forma inadequada. Ela acha que o outro está julgando, está censurando, está medindo. E às vezes nem é verdade isso. São os medos chamados medos sociais. Não é uma tarefa tão fácil assim compreender e superar isso, mas é possível. As inseguranças, por exemplo, que se manifestam em diversos momentos da vida de todos nós. Mas eu pergunto, como lidar com as inseguranças? Será que é buscando segurança? Em minhas palestras eu trago uma nova perspectiva. Não busque segurança. Aí as pessoas ficam assim, questionando, que negócio é esse? Você está inseguro e não buscar segurança? O que significa isso? Quando você busca segurança, você tensiona alguma coisa no seu corpo. Você se apoia em algo. Ok, muitas vezes é preciso disso mesmo. Mas quando você treina a sua mente a buscar a calma, se acalmar nos momentos de insegurança, você vai treinando, fazendo essa modificação, essa troca, né? Ao invés de buscar segurança, buscar a calma. Quando você entende esse mecanismo e começa a empreender isso na sua vida, fica muito mais fácil de superar situações que antes eram difíceis.
às vezes em confrontos pessoais, você saber o que falar, ter discernimento, ou numa situação realmente onde existe alguma situação de risco, você se acalmar e poder ter melhores ações, melhores atitudes. E as ansiedades? O mundo vive ansioso? Mesmo assim, será que é legal? Quando você se acalma, você tem mais paz, mais saúde, mais tranquilidade. Eu acho que é muito mais interessante. Muitas vezes, por trás da ansiedade está o medo. O medo das coisas não acontecerem do jeito que você deseja, medo do futuro, diversas situações. Medo de perspectivas diferentes daquilo que você previa. Inseguranças mesmo, que geram ansiedade, medos que geram ansiedade. E como trabalhar isso? É possível se libertar da ansiedade. Não é uma tarefa tão simples, precisa do empenho, mas precisa de entendimento. E de você questionar direitinho o que você quer. O que move a transformação é o querer. Muitas vezes os clientes perguntam para os terapeutas quantas sessões. A resposta mais simples, óbvia, exata é: depende do seu querer. O processo de cura está no querer. Claro que depende de compreender o problema, que é o que nós trazemos nesse livro. Depende da sua condição de compreensão, claro, mas o mais importante é a vontade, é o querer. O querer que movimenta o processo. A timidez, por exemplo. Pessoa tímida. Tem muitas pessoas que não relacionam a timidez com o medo, mas o medo está presente ali. Como eu disse, o medo de não ser aceito, não ser amado. Isso vai refletir, falar em público, vai refletir em início de relações afetivas, início até de negociações. E é possível tratar tudo isso, é possível compreender tudo isso. Estou dizendo por experiência própria e também trabalho com clientes e outras pessoas que eu ouvi e assisti à transformação. As fobias. Quantas pessoas têm fobias? A fobia é uma reação intensa, aversiva a algo que causa perigo. Uma pessoa, por exemplo, tem, vamos dizer, na infância, ela tem uma situação em que, vamos dizer, uma aranha no bercinho da criança. E ela reage com uma intensidade, um grito. Aos 40, 50 anos, ela estará fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque ela fez aquilo com tanta intensidade para se defender, que ela aprendeu a fazer daquela forma e não sabe outra. Interessante isso, né? E tem cura. Através da programação neurolinguística, você sai daquela intensidade, daquela maneira intensa. Você aprende a liberar aquela tensão mental, psicológica. E a síndrome do pânico? É muito interessante compreender a síndrome do pânico. É muito ruim de sentir. O medo de ter medo. As crises são tão fortes que a pessoa começa a ter medo das próprias crises. Quando se trabalha com regressão de memória, vão descobrir situações de desamparo na infância. E o trabalho é feito com autoacolhimento, que é o segundo capítulo do livro, aceitação de si. Você compreende o lado frágil, você compreende o lado medroso, ao invés de rejeitá-lo como você fazia. E ao compreendê-lo e acolhê-lo, você está compreendendo e acolhendo a si mesmo. Aquele lado frágil, imaturo ainda, porque precisa crescer e compreender que nada daquilo é real. Esse é o nosso processo de aceitação de si para poder transformar. Autoacolhimento. Tudo isso está nesse livro. Nós trazemos isso aqui, com muito carinho para você. Estou colocando esse livro à venda em algumas livrarias, mas também você pode adquiri-lo através dos correios. Você pode enviar um zap para o meu telefone, que está aí escrito na tela também, que é 61 999 66 1217 61 999 66 1217. E através de depósito, boleto, endereço, esse livro vai chegar na sua residência através dos correios, entrega registrada.
E eu tenho muita vontade que, se você precisa melhorar a respeito desses temas, desses assuntos, que você leia esse livro. Que eu escrevi com muito carinho, com muita intenção e idealismo de poder auxiliar os que precisam. Como eu pude percorrer por esse caminho, deu muito mais trabalho, e eu estou trazendo isso para você resumido, de uma forma tranquila. E não posso garantir que vai resolver todos os seus problemas, mas vai lhe auxiliar. Se você passou por essas coisas ou vivenciou essas coisas, com certeza vai lhe auxiliar. Sendo assim, sejam todos bem-vindos e sejamos felizes. Muitíssimo grato.